Amém? Bom dia, vamos estudar a Bíblia. Você pode abrir sua Bíblia comigo? 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel 23. Versículo 9 e 10. Hoje nós vamos falar a respeito de mais um valente de Davi. Vamos falar sobre Eleazar. Eleazar também foi um valente de Davi. Versículo 9 aí, 2 Samuel 23, verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Amém? Ô Pai, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Que esta palavra gere vida em nós, gere alegria, gere força. Que possamos entender, Senhor, que hoje ainda o Senhor espera que nós venhamos nos levantar como valentes. Que o Senhor possa, nesta manhã, trazer, ó Deus, a Tua palavra a cada vida, a cada coração. E que a Tua alegria esteja em nós, a Tua graça esteja em nós, o Teu poder esteja em nós. Que sejamos abençoados, Senhor, por Tua palavra. Peço a Ti que nesta manhã o Senhor possa tocar nessa nação, derramando graça e poder, repreendendo todo tipo de mal. Também entregamos a Ti as famílias, pedimos a Ti que derrame graça, papai, que as famílias dessa nação sejam alcançadas pela Tua graça poderosa. Também entregamos em Tuas mãos, Senhor, a igreja, o Teu povo. Que o Senhor, nesta manhã, possa tocar na vida do Teu povo, despertar, ó Deus, aqueles que estão dormindo, e que o Senhor possa levantar verdadeiros guerreiros, valentes nessa nação. Pedimos a Tua bênção e graça e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Olha, a Bíblia traz aqui uma lista, né, um relato, mas eu quero voltar aqui, falar um pouco mais de Eleazar e depois falar dessa relação. Eleazar foi mais um dos homens que foram discipulados por Davi na caverna de Adulão. A caverna de Adulão foi um divisor de águas na vida de uns 400 homens. Homens endividados, amargurados de espírito, como diz o texto em 1 Samuel 22, versículo 2. Tá? Então, deixa eu ler, né? Para a gente ficar bem kit aqui com a leitura bíblica. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Hoje à noite, eu ainda vou falar nesse texto aqui, mas eu vou falar algo diferente, tá? Em cima desse mesmo texto, em cima dessa história linda de Davi. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo dessa manhã. Eleazar era um desses, mas agora ele era um valente, um guerreiro preparado. Eleazar era um dos 3 numa lista de uns 400 homens. E agora eu quero chegar nessa lista. Quando Davi entrou na caverna, deixa eu ver aqui. Davi entrou na caverna de Adulão. Ele estava se refugiando. Veja só como é o trabalho de Deus na nossa vida. Davi estava fugindo de
Saul, porque Saul era o rei de Israel, mas Saul desobedeceu a ordem de Deus, e por isso Deus tirou dele o reino. Mas olha o que acontece. Deus manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir o rei. E Jessé aparelhou seus filhos, né, os mais velhos, os bonitões que tinham lá, que eram, foram até para a guerra, eram os mais fortes, né? Então, botou lá. E quando Samuel ia ungir, Deus falava, não é esse. E não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E no final, faltou um. E esse um estava onde? A Bíblia diz que Davi estava no curral, de trás das malhadas. Isso é, atrás do curral, onde eram lançadas as fezes, né? As fezes eram lançadas lá, por trás do curral. Então Davi estava ali, num lugar que ninguém gostaria de estar. Davi estava. Então Deus foi buscar Davi no lugar onde homem nenhum queria estar. Então o que acontece? Davi vem, né? Quando Samuel pergunta, peraí, Jessé, tem mais um? Aí Jessé fala, tem um ruivinho. Até tanto filho que até esqueceu, tinha um ruivinho. Mas o texto é interessante porque ele se esqueceu, né, de Davi, do seu filho. Mas Deus não se esqueceu. E há um texto que diz que pode uma mãe que amamenta se esquecer do filho, né, que alimenta, mas Deus disse, eu jamais me esquecerei de ti. Então veja o que acontece agora aqui. O que acontece agora é que Davi foi levantado como rei de Israel. Então Saul ficou com ira. O quê? O trono é meu, vou pegar esse garoto, vou matar ele. Saul queria eliminar Davi. E Davi, fugindo, entra numa caverna chamada Caverna de Adulam. E ele se encontra ali com mais ou menos 400 homens. 400 homens que estavam abandonados pela sociedade. Eram homens endividados. Eram homens, como o texto diz aqui, esses homens eram homens amargurados de espírito. Mas o que acontece? Davi faz um trabalho com esses homens. E agora, esses homens passam a ser guerreiros, valentes. Só que era uma lista de uns 400, não podemos fechar, a Bíblia não diz que era 400, mas a Bíblia diz que era uns 400. E também, depois a Bíblia vai dizer de uns 30, mas no final ela diz que era uns 30, aí era na verdade 37. Então era uma lista de 40, que dentro de 40 havia uma lista de 37, e eu disse 40? Não, era uma lista de 400, e dentro dessa lista de 400 havia uma lista de 37, e dentro dessa lista de 37 havia uma lista de 3. Por quê? Esse relatório era um tipo de relatório qualificativo, que qualificava os homens pela bravura. Então esses 400 passaram a integrar o exército de Davi. 400 homens valentes, guerreiros. Porém, dentre 400 havia 37 que eram os tais. Fazer parte de 400 já era legal, né? Dessa lista de 400, os 400 homens do rei Davi. Oh, caramba, que legal! Mas havia uma lista de 37 dentre esses 400 que eram homens destacados, que eram homens mais valentes, homens guerreiros de fato. Fazer parte dessa lista, então, que legal! Mas nessa lista havia uma lista de 3, que os 3 eram destemidos. E o texto mostra algo interessante para nós, que o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. Os filisteus sempre tiveram guerra contra Israel, eles eram o inimigo número 1.
Israel. Então o que acontece aqui? Acontece que o povo de Israel tinha ido embora. Davi ficou com apenas 3 homens. Quem eram os 3? Nós vimos na semana passada José de Bassabete, que José de Bassabete enfrentou o exército e o que ele fez? Com a sua lança, ele brandiu a lança e matou 800. O texto diz feriu 800, mas é matar 800 de uma vez. Caramba, que homem! Aí, no texto de hoje, estamos falando sobre Eleazar. Eleazar, nós vimos aqui que ele usou a sua espada. E o que ele fez? Vamos voltar para o texto. Depois dele, que é José de Bassabete, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Então veja, Davi tinha um exército e o exército de Davi tinha ido embora, mas Davi ainda estava por ali com 3 homens. O que é 3 homens contra um exército? Na nossa visão humana, 3 homens contra um exército é derrota. Vai ser derrotado. Mas Davi estava com 3 homens que valia mais do que um exército de filisteus preparados, treinados. O que acontece agora? Acontece que os filisteus vieram para cima. Só que esses homens não estavam juntos. Tinha um terceiro que era Samar. Samar estava no seu campo de lentilha quando os filisteus vieram. E Samar sozinho defende o campo de lentilha. Eleazar estava em um determinado lugar onde parte do exército vem sobre ele, e ele com a sua espada, ele vai ali e ele faz uma grande obra, ele tem uma grande vitória sobre os filisteus. Agora, e teve José de Bassabete, que com a sua lança, brandiu a lança e feriu 800 de uma vez. Mas hoje nós estamos falando de Eleazar. Então nós vamos voltar para o texto, vamos ver aqui. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Que coisa poderosa! O homem segura a sua espada e a espada... deixa eu pegar aqui. Você imagina isso? O homem estava com uma espada, que é um guarda-chuva, tá? Não é espada não. Mas vamos falando com a espada. O homem está com a espada na mão, está lutando. De repente, a espada dele agarrou na sua mão e passou a ser como uma parte do seu corpo. Por quê? Por causa da sua... Deixa eu botar aqui. Por causa da sua bravura. Então a espada se pegou à mão de Eleazar, como se fosse uma extensão do seu corpo. Aí, eu estava estudando esse texto e eu fui remetido a Efésios 6. Você pode abrir Efésios 6, 17. Essa espada nos remete a Efésios 6, 17.
Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja o que acontece. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser um acessório em nossas mãos. Ela precisa ser uma extensão do nosso ser. Ela é através da palavra que Deus através da palavra de Deus que mostramos a nossa valentia. É através da palavra que mostramos a nossa bravura perante os inimigos. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu fui remetido para essa passagem maravilhosa onde o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Éfeso a usar as armaduras de Deus. E o crente não pode ter a Bíblia apenas como um acessório. A Bíblia não pode ser um acessório na nossa mão. Ela deve fazer parte da nossa vida. Ela deve estar no nosso coração, ela deve estar na nossa mente. A Bíblia deve estar dentro de nós, ela deve fazer parte da nossa vida. Então, eu vendo essa passagem maravilhosa de Eleazar, eu vi algo, Deus me trouxe aqui essa revelação maravilhosa. A espada pegar da mão de Eleazar era como se fosse uma extensão do seu corpo. A Bíblia precisa ser uma extensão do nosso corpo. A palavra de Deus precisa ser uma extensão do nosso corpo, melhor, da nossa vida. E assim seremos sim valentes e valentinas? Como é que é? Seremos valentes, né? Os homens valentes e as mulheres valentes também. Obrigado, professor de português. Se você quer ser um valente ou uma valente de Deus, você não pode ter a palavra de Deus apenas como um acessório. Ela deve ser a extensão do seu ser. Ela deve ser a extensão da sua vida. A palavra é poderosa. Ela gera algo poderoso em nós. Romanos 10:17, quando a palavra de Deus faz parte da nossa vida, ela gera fé em nós. Então eu quero ver aqui com você Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então veja que quando a palavra de Cristo entra em nós, ela gera fé, ela faz algo poderoso em nossas vidas. E a fé em nós, ela nos faz guerreiros a ponto de enfrentarmos um exército. Então nós precisamos de fé, mas se você quer fé, você precisa da palavra de Deus na sua vida. A palavra tem que fazer a diferença, a palavra tem que fazer parte da sua vida, no seu dia a dia. Você precisa viver através da palavra de Deus. Então nós precisamos disso, senão nós estamos perdidos. Se a palavra de Deus não fizer a diferença em nós, nada vai fazer a diferença. Por quê? Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 1,16, ele disse isso. Porque ele disse: não me vergonha do Evangelho. Tem gente que se vergonha, não tem coragem de carregar uma Bíblia, ainda mais hoje, que hoje a Bíblia está no celular, né? Não, mas eu tenho aqui no celular. Tem, mas está escondida, ninguém está vendo. As pessoas precisam ver que nós não temos vergonha de ter a palavra de Deus em nossas mãos, em nossas vidas. É um testemunho. Quando nós andamos com a nossa Bíblia, é um testemunho. Nós estamos dizendo para o mundo, eu não me interesso nas suas coisas, eu me interesso na palavra do Deus vivo. Mas hoje, né? Não
precisa estar no coração, precisa estar na mente. A palavra tem que fazer parte da nossa vida. Um crente com fé é um crente valente nas mãos do Senhor. Nós precisamos da palavra de Deus em nossas vidas, pois ela é a armadura de Deus em nós. Olha, é interessante. Volte para Efésios capítulo 6. A armadura de Deus vai se revelar para nós. E é interessante que a armadura de Deus é revelada apenas na palavra de Deus. Toda a armadura de Deus é constituída da palavra de Deus. Então vamos ver isso, olha. Efésios 6, versículo 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não é vencer e depois a gente estou vencido, estou cansado, agora eu sou alvo fácil para o inimigo. Não, permanecer inabalável, permanecer firme, continuar guerreiro, continuar valente, continuar pronto para combater o mal. Aí, versículo 14: estáis, pois, firmes, cingidos com a verdade. O que é verdade? A verdade é a palavra de Deus, não é isso? Aí, então, vamos lá. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Beleza? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que é o Evangelho da paz? A palavra de Deus, Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é o escudo da fé? O escudo da fé é a palavra de Deus. O escudo da fé é a palavra de Deus. Aí, verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o que? É o capacete da salvação. O capacete protege a nossa mente. Quando nós temos a palavra de Deus em nós, que é o capacete da salvação, o que vai acontecer? As nossas mentes não vão ser atacadas pelos dardos inflamados do maligno. Quando vier uma seta, ela vem e bate no capacete. Bateu no capacete, o que acontece? Esse capacete aqui é hoje um capacete de aço, E quando eu estava no exército, a gente ia para o estande de tiro, e lá o que acontecia? Nós tínhamos dois capacetes. Nós tínhamos um capacete normal é tipo plástico, mas não é plástico, é um outro material lá, de fibra, um capacete de fibra, mas nós tínhamos um capacete de aço. Então nós colocávamos, quando íamos para o estande de tiro, colocávamos um capacete de aço. Por quê? Caso um colega nosso acidentalmente virasse a arma, e atirasse, e o projétil viesse para a cabeça, o capacete de aço ia fazer o quê? Ia proteger. Se fosse um outro capacete de fibra, entrava de um lado e saía do outro. Mas era um capacete de aço. A palavra de Deus é mais do que um capacete de aço na nossa vida. Ela vai proteger a nossa vida, a nossa salvação. Nós não vamos ser roubados pelo diabo. Por quê? Porque ele é o capacete da salvação aqui, A palavra de Deus é o capacete da salvação. Então, se ela estiver na nossa vida, o diabo não vai conseguir nos dobrar, não vai conseguir nos enganar, não vai conseguir nos dar uma volta, ele não vai conseguir nos roubar de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é um capacete que vai trazer uma proteção na nossa mente. Aí, versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito
Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora veja só que interessante. Versículo 18 diz: com toda oração e súplica. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres que supliquem a Deus. Mas veja só, em todo tempo, no Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus. Mas volte lá no versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isso é, o Espírito Santo precisa estar na nossa vida. Se ele não fizer parte da nossa vida, nós estamos enrolados, perdidos e fritos, com o fogo do inferno. Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da graça de Deus em nós. Nós precisamos desse cuidado maravilhoso do Senhor. Então a espada precisa estar em nossas vidas. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Você fica com Deus que ele roubou. Deus quando vai estar com o Senhor vai ficar nós todos. E sinto feliz, graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te Espírito. Amém. Obrigado. Em nome de Deus, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe o Pai, são tudo irmãozinhos. Que seja bonito, que seja feio, todos são igual. Deus é um, Deus sabe o nosso pensamento. Amém. Então veja, Eleazar foi um valente porque ele aprendeu a usar. Deus falou, me ligou para mim, vai levar para ele, vai com Jesus. Deus abençoe vocês com saúde, paz, alegria, felicidade, fé em Deus. Amém? Então veja, Eleazar foi um valente porque aprendeu a usar a espada. Eleazar é um modelo para nós. Você e eu precisamos aprender a usar a espada, a palavra de Deus. E que o Senhor possa nos ajudar, na nossa caminhada, na nossa luta, porque cada dia nosso é um dia de luta, de guerra. Nós somos entregues à morte o dia todo, assim a Bíblia diz. Mas o Senhor tem estado conosco, tem nos fortalecido, tem nos ajudado, tem derramado sua graça sobre nós. O Senhor tem agido em nossas vidas. Amém? Eu quero orar, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor, queremos louvar o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, agradecemos a ti, Senhor, pelos seus cuidados sobre nós, agradecemos a ti, Senhor, pela história de Eleazar, Senhor, Pai, que nos motiva até hoje, Senhor. Somos motivados pela tua palavra, pela história da vida desse valente de Davi. Pai, também agradecemos a ti, Senhor, pela tua palavra, onde o apóstolo Paulo ensina aos Efésios a usarem as armaduras de Deus. Pedimos a ti, Senhor, que quem está sempre no nome, Senhor, seja glorificado. Pai, nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, rica e abundantemente.